Meu nome é Rafael. Tenho 26 anos e trabalho como analista de sistemas em uma empresa de tecnologia. Nunca imaginei que estaria compartilhando esta história, mas preciso colocar para fora tudo o que vivi nos últimos meses. Talvez ajude alguém que esteja passando por algo similar, ou talvez apenas me ajude a processar melhor essa experiência que ainda parece surreal. Tudo começou há quase um ano, quando Mariana simplesmente decidiu que nossa relação havia chegado ao fim. Estávamos juntos há quase 12 meses, e até aquele momento eu acreditava que tínhamos construído algo especial. Ela tinha 24 anos, cursava direito e era uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Nossa conexão parecia genuína, ou pelo menos era isso que eu sentia. A forma como ela terminou tudo me pegou completamente desprevenido. Não houve uma discussão prévia, nenhum sinal de alerta que eu pudesse identificar. Simplesmente, em uma tarde comum de domingo, enquanto tomávamos café na varanda do apartamento dela, Mariana me olhou com uma seriedade que nunca tinha visto antes e disse: Rafael, acho que precisamos conversar. Não estou mais feliz nesse relacionamento. Quero ter minha liberdade de volta e acho melhor se apenas permanecermos amigos. Fiquei paralisado. As palavras ecoavam na minha cabeça, mas meu cérebro se recusava a processá-las adequadamente. Tentei argumentar, perguntar o que havia acontecido, se eu tinha feito algo errado, se havia outra pessoa. Ela apenas balançava a cabeça negativamente, mantendo aquela expressão neutra que me deixava ainda mais desesperado. Não é sobre você ter feito algo errado, explicou com uma calma perturbadora. Simplesmente percebi que não quero o compromisso de uma relação séria neste momento da minha vida. Preciso me encontrar, focar em mim mesma. Nossa história havia começado de forma bastante natural. Nos conhecemos em um evento corporativo onde ambas nossas empresas estavam presentes. Eu estava lá mais por obrigação do que por vontade, depois de uma semana exaustiva de trabalho. Um colega insistiu que seria bom para networking e acabei cedendo. Foi lá que a vi pela primeira vez conversando animadamente com um grupo de pessoas, demonstrando aquela inteligência afiada e o senso de humor que logo me cativaram. Começamos a conversar naquela noite sobre trabalho, sobre a cidade, sobre nossas frustrações e sonhos. Havia algo na forma como ela articulava suas ideias que me fascinava. Não era superficial nem tentava impressionar ninguém. Era autêntica, ou pelo menos era o que eu pensava na época. Trocamos contatos e, nos dias seguintes, iniciamos uma conversa que fluiu com naturalidade surpreendente. As semanas seguintes foram mágicas. Saíamos regularmente, descobríamos gostos em comum, compartilhávamos experiências. Mariana tinha o hábito de me surpreender com pequenos gestos, uma mensagem carinhosa no meio do dia, um livro que sabia que eu queria ler ou simplesmente aparecer no meu trabalho para almoçarmos juntos. Foi ela quem sugeriu que oficializássemos a relação cerca de 2 meses depois de nos conhecermos. Olha, não sou de ficar enrolando, disse ela com aquele jeito direto que tanto me atraía. Gosto muito de você e quero que isso seja algo real, não apenas encontros casuais. O que você acha? Obviamente concordei sem hesitar, e aquele momento se tornou um dos mais felizes da minha vida recente. Durante os meses seguintes, construímos uma rotina confortável. Eu buscava ela na universidade sempre que possível, jantávamos juntos várias vezes por semana, passávamos os fins de semana explorando novos lugares na cidade ou simplesmente relaxando em casa. Mariana era carinhosa de maneiras que me faziam sentir valorizado. Sempre me abraçava quando nos encontrávamos, segurava minha mão enquanto caminhávamos, me enviava fotos aleatórias durante o dia apenas para dizer que estava pensando em mim. Por isso, quando ela terminou tudo tão abruptamente, não conseguia entender. Literalmente na semana anterior, havíamos discutido planos para as férias de fim de ano. Ela havia mencionado um lugar que queria visitar e conversamos sobre reservar com antecedência. Não havia nenhuma indicação de distanciamento ou insatisfação. Como alguém pode mudar tão radicalmente de uma semana para outra? Naquela tarde fatídica, depois de ouvir suas palavras,
Tentei processar o que estava acontecendo. Mas, Mariana, se há algo que te incomoda, podemos conversar, ajustar o que for necessário. Não precisa terminar assim, do nada, argumentei, lutando para manter a compostura. Ela apenas suspirou como se estivesse lidando com algo cansativo. Rafael, já tomei minha decisão. Espero que possamos manter uma amizade. Você é uma pessoa importante para mim. Aquelas palavras soaram vazias. Como poderia ela dizer que eu era importante enquanto jogava fora tudo que construímos juntos? Saí de lá naquele dia em um estado de choque completo. Dirigi para casa no automático, sem realmente prestar atenção no caminho. Quando cheguei, sentei no sofá e apenas fiquei lá, encarando a parede, tentando fazer sentido do que havia acontecido. Os dias seguintes foram brutais. Acordava no meio da noite pensando nela, verificava compulsivamente meu celular, esperando uma mensagem dizendo que tinha cometido um erro. Cada música no rádio parecia me lembrar de algum momento nosso. Passava por lugares onde costumávamos ir e sentia um aperto no peito. Encontrei uma blusa dela esquecida no meu carro e passei minutos apenas segurando aquela peça de roupa, sentindo o perfume dela ainda impregnado no tecido. Conversei com alguns amigos próximos, buscando algum tipo de perspectiva ou conselho. As opiniões variavam. Alguns diziam que provavelmente ela havia conhecido outra pessoa e não teve coragem de admitir. Outros sugeriam que talvez ela realmente precisasse de espaço e que eventualmente voltaria. Havia também aqueles que foram mais diretos. Rafael, ela não te valorizou. Segue em frente, cara. Mas seguir em frente era mais fácil falar do que fazer. Eu genuinamente amava aquela mulher. Havíamos compartilhado momentos íntimos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela conhecia minhas inseguranças, meus medos, meus sonhos. Eu conhecia os dela, ou pelo menos achava que conhecia. Como alguém simplesmente desliga esses sentimentos? O que mais me atormentava era a falta de uma explicação real. Preciso me encontrar e quero minha liberdade. São frases vagas que não explicam nada concretamente. Será que me tornei chato? Será que fui muito intenso? Será que não dei espaço suficiente? Ou será que simplesmente não fui o suficiente? Essas perguntas giravam na minha cabeça incessantemente. Cogitei diversas vezes entrar em contato com ela, escrever uma mensagem pedindo uma conversa mais profunda, uma explicação que fizesse sentido. Mas algo me impedia. Talvez fosse orgulho, ou talvez fosse a consciência de que implorar por respostas não mudaria nada. Se ela realmente quisesse estar comigo, estaria. Não há argumentação que convença alguém a ficar se essa pessoa já decidiu partir. Passaram-se aproximadamente 3 semanas sem qualquer contato entre nós. Foram semanas difíceis, marcadas por altos e baixos emocionais intensos. Alguns dias conseguia me distrair com trabalho e outras atividades. Outros dias mal conseguia sair da cama, consumido por uma tristeza que parecia não ter fim. Foi então que, completamente do nada, recebi uma mensagem dela. Era tarde da noite, eu estava deitado rolando o feed das redes sociais, sem realmente prestar atenção, quando a notificação apareceu na tela. Meu coração disparou imediatamente. A mensagem era simples, apenas 4 palavras. Estou sentindo sua falta. Reli aquela frase dezenas de vezes, tentando extrair algum significado mais profundo. Ela estava se arrependendo? Queria conversar sobre voltarmos? Era apenas um momento de fraqueza dela? Minha mente entrou em um turbilhão de possibilidades e, contra todo o bom senso, senti uma onda de esperança me invadir. Não. Demorei nem 5 minutos para responder. Digitei e apaguei várias versões diferentes da mensagem, querendo soar casual, mas ao mesmo tempo deixar claro que também sentia a falta dela. Finalmente enviei algo como: eu também tenho sentido muita falta sua. Talvez possamos nos encontrar e conversar? Apertei enviar e fiquei olhando fixamente para a tela, esperando aqueles 3 pontinhos que indicam que a pessoa está digitando. Mas os pontinhos nunca apareceram. A mensagem foi entregue, depois visualizada, mas nenhuma resposta veio.
Esperei 1 hora, depois 2, depois a noite inteira. Nada. O silêncio era ensurdecedor e muito mais doloroso do que qualquer resposta negativa poderia ter sido. Senti-me um idiota por ter respondido tão rápido, por ter demonstrado tão abertamente que ainda estava disponível emocionalmente. Aquela noite foi particularmente cruel. Fiquei acordado até o amanhecer, alternando entre raiva e tristeza. Como ela podia me enviar uma mensagem dessas e simplesmente desaparecer? Era cruel, manipulador até. Mas mesmo assim, uma parte de mim continuava fazendo desculpas para ela. Talvez o celular dela tivesse descarregado, talvez ela tivesse adormecido, talvez houvesse alguma emergência. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Cada notificação do celular fazia meu coração acelerar, pensando que poderia ser ela finalmente respondendo. Mas nunca era. Chequei meu celular centenas de vezes por dia, mesmo sabendo que as notificações estavam ativadas, e eu seria alertado de qualquer mensagem. Era um comportamento compulsivo que eu não conseguia controlar. Aproximadamente 2 semanas depois daquele episódio, quando eu finalmente estava começando a aceitar que não haveria resposta, ela me enviou outra mensagem. Desta vez era diferente, mais casual. Oi, espero que esteja bem, meu querido amigo. Como tem passado? Meu querido amigo. Aquelas 3 palavras foram como um soco no estômago. Senti uma mistura confusa de emoções. Raiva, tristeza, frustração, descrença. Como ela podia me tratar como apenas um amigo casual depois de tudo que vivemos? Depois de me mandar aquela mensagem sobre sentir minha falta e me ignorar completamente? Foi naquele momento que algo mudou em mim. Olhei para aquela mensagem e finalmente vi a situação pelo que realmente era. Mariana estava jogando comigo, consciente ou inconscientemente. Ela queria manter-me por perto como uma opção de backup, alguém que estaria disponível caso ela se sentisse sozinha ou arrependida, mas sem nenhum compromisso real de sua parte. Pela primeira vez desde o término, senti raiva genuína em vez de apenas tristeza. Não respondi àquela mensagem. Simplesmente tranquei o celular e tentei seguir com meu dia. Foi incrivelmente difícil. Parte de mim queria responder, queria manter aquela linha de comunicação aberta, alimentando a esperança de uma reconciliação. Mas outra parte, uma parte mais racional, sabia que responder seria apenas perpetuar um ciclo de dor. Decidi conversar com alguns amigos mais próximos sobre o que estava acontecendo. Mostrei as mensagens, expliquei o padrão de comportamento dela. As reações foram unânimes e, embora dolorosas de ouvir, necessárias. Rafael, cara, ela está te usando emocionalmente, disse meu amigo Lucas com uma franqueza brutal. Você é o plano B dela, o cara que ela sabe que vai estar lá esperando quando ela quiser atenção. Você precisa se valorizar mais do que isso. Outro amigo, Pedro, foi ainda mais direto. Você está sendo um capacho emocional, mano. Perdão pela dureza, mas é verdade. Ela terminou contigo, está provavelmente curtindo a vida solteira e quando se sente sozinha te manda uma mensagem sabendo que você vai responder. Enquanto você continuar disponível assim, ela vai continuar fazendo isso. As palavras deles doeram porque eram verdadeiras. Eu estava me comportando exatamente como eles descreviam. Estava dando a Mariana poder total sobre minhas emoções, permitindo que ela ditasse quando eu teria migalhas de atenção. Não havia dignidade nisso, não havia respeito próprio. Eu estava me rebaixando, esperando por alguém que já havia deixado claro que não me queria da forma que eu queria ser querido. Curioso sobre como ela estava realmente se sentindo após o término, perguntei discretamente a alguns conhecidos em comum como Mariana estava. As respostas foram reveladoras e dolorosas. Aparentemente, ela estava ótima, saindo constantemente, postando fotos em festas e viagens, rindo e se divertindo com novos círculos de amizades. Não havia nenhum indício de que estivesse sofrendo ou arrependida. Aquilo foi como um banho de água fria na realidade.
Enquanto eu passava noites em claro, analisando cada detalhe do nosso relacionamento, procurando entender onde havia errado, ela estava simplesmente seguindo em frente, como se nosso tempo juntos não tivesse significado nada. A disparidade entre nossas experiências pós-término era gritante e humilhante. Foi nesse ponto que tomei uma decisão firme. Bloqueei o número dela em meu celular. Não foi fácil. Meu dedo hesitou sobre o botão por vários minutos, minha mente oferecendo mil desculpas para não fazer isso. E se ela realmente quiser conversar sobre voltar? E se houver uma emergência? E se você se arrepender? Mas finalmente apertei aquele botão e senti um misto de alívio e pavor. Decidi também que precisava fazer mudanças concretas na minha vida. Não podia continuar apenas existindo naquele limbo emocional, esperando por algo que claramente não viria. Precisava me reconstruir, não por vingança ou para provar algo para Mariana, mas por mim mesmo. Os meses seguintes foram dedicados a um projeto que eu havia negligenciado por muito tempo. Eu mesmo. Matriculei-me em uma academia próxima ao meu apartamento. Não porque quisesse ficar fisicamente impressionante para fazer Mariana se arrepender. Esse pensamento até cruzou minha mente, não vou mentir, mas porque precisava de uma válvula de escape, algo concreto para focar minha energia. As primeiras semanas na academia foram desafiadoras. Meu corpo estava completamente fora de forma, e cada exercício parecia uma batalha. Mas havia algo terapêutico no esforço físico, na sensação de superar limites, mesmo que pequenos. Durante aquela hora diária, minha mente finalmente descansava dos pensamentos sobre Mariana e o término. Estava focado apenas em respirar corretamente, manter a forma adequada, completar mais uma repetição. Gradualmente, comecei a notar mudanças. Não apenas físicas, embora essas também viessem, mas principalmente mentais. Estava dormindo melhor, tinha mais energia durante o dia, e aquele peso constante no peito começou a aliviar. Não desapareceu completamente. Ainda havia momentos difíceis, principalmente à noite ou quando via algo que me lembrava dela, mas eram menos frequentes e menos intensos. Também retomei hobbies que havia abandonado. Voltei a tocar violão, algo que adorava fazer na adolescência, mas que havia deixado de lado quando a vida adulta ficou mais corrida. As músicas saíam desafinadas no início, meus dedos não tinham mais a agilidade de antes, mas havia uma satisfação profunda em criar algo, em me expressar através da música. Escrevi algumas canções nesse período, letras melancólicas que processavam minha dor de forma criativa. Investi mais tempo em amizades que tinha negligenciado. Quando você está em um relacionamento, especialmente um que consome muita energia emocional, é fácil deixar outras relações de lado. Percebi que havia amigos que mal tinha visto nos últimos meses, pessoas que se importavam comigo e que ofereciam um tipo diferente de suporte e conexão. Foi durante esse período de reconstrução que conheci Helena. Não foi algo planejado ou buscado. Na verdade, eu nem estava procurando por um novo relacionamento. Ela era instrutora de um curso profissionalizante que minha empresa ofereceu. Conversamos casualmente durante os intervalos das aulas e havia uma facilidade na interação que não requeria esforço. Helena tinha 25 anos, trabalhava como consultora de gestão e tinha uma visão de mundo tranquila e equilibrada que contrastava fortemente com a intensidade emocional que havia caracterizado minha relação com Mariana. Ela não criava dramas, não jogava jogos emocionais, não mandava mensagens ambíguas. Era direta, honesta e consistente. Levou tempo até que eu considerasse a possibilidade de algo romântico com ela. Parte de mim ainda estava processando o término com Mariana e não queria usar Helena como um rebound ou uma distração. Mas, gradualmente, através de conversas longas sobre todo tipo de assunto, jantares casuais que se estendiam por horas e uma conexão que se aprofundava naturalmente, percebi que estava desenvolvendo sentimentos reais por ela. O que mais me surpreendeu foi como tudo parecia fácil com Helena. Não havia aquela ansiedade constante que sentia com Mariana.
Aquela necessidade de sempre estar checando se estava fazendo tudo certo. Com Helena, podia apenas ser eu mesmo, sem filtros ou performances. Ela apreciava meu senso de humor peculiar, não se incomodava com minhas excentricidades e compartilhava seus próprios pensamentos e sentimentos abertamente. Após aproximadamente 3 meses nos conhecendo e saindo juntos regularmente, tivemos a conversa. Foi orgânica e madura. Nenhum de nós estava jogando jogos ou fingindo não saber para onde as coisas estavam indo. Então, ela disse com um sorriso durante um jantar: "Acho que chegamos a um ponto onde vale perguntar: o que somos exatamente? Porque para mim, isso já passou de apenas amizade há algum tempo." Concordei sem hesitação. Oficializamos nosso relacionamento ali mesmo, de forma simples e sem drama. Não houve grandes declarações ou gestos extravagantes. Apenas 2 adultos reconhecendo que tinham algo especial e queriam cultivar isso juntos. Foi Helena quem sugeriu, algumas semanas depois, que tornássemos nossa relação pública nas redes sociais. Eu havia evitado isso inicialmente, parcialmente porque ainda estava processando tudo que havia acontecido com Mariana, e parcialmente porque não queria provocar nenhum drama desnecessário. Mas Helena tinha razão quando disse que não deveríamos esconder algo bom por medo de reações de pessoas do passado. Postei uma foto simples de nós dois. Não era nada elaborado, apenas uma selfie sorridente em uma cafeteria que frequentávamos. A legenda era casual, algo sobre momentos felizes. Não mencionei nada sobre relacionamento ou fiz declarações grandes. Era apenas uma foto natural de 2 pessoas aproveitando a companhia uma da outra. Não esperava, genuinamente não esperava, a reação que essa foto provocaria. E foi aí que tudo começou a desmoronar de formas que eu nunca poderia ter previsto. A foto foi postada por volta das 14 horas de um sábado. Por volta das 22 horas da mesma noite, meu celular começou a tocar. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender aquela ligação. Do outro lado da linha, uma voz que reconheci imediatamente, carregada de uma emoção que oscilava entre raiva e histeria. "Então você já substituiu, não é?" A voz de Mariana cortou através do telefone com uma agressividade que nunca tinha ouvido dela antes. Fiquei momentaneamente sem palavras, tentando processar o que estava acontecendo. Como ela tinha visto a foto se eu a havia bloqueado? Provavelmente através de algum amigo em comum ou uma conta falsa. A internet tornou impossível realmente bloquear alguém que quer encontrar informações sobre você. "Mariana, você foi quem terminou comigo", respondi, tentando manter minha voz calma e firme. "Você deixou bem claro que não queria compromisso e que devíamos ser apenas amigos. O que eu faço com minha vida não é mais da sua conta." O que se seguiu foi uma enxurrada de acusações e declarações contraditórias. Como eu podia tê-la esquecido tão rapidamente? Como ela podia não significar nada para mim? Ela estava apenas passando por uma fase difícil quando terminou comigo, e eu deveria ter esperado. Nada do que ela dizia fazia sentido. Eram as palavras de alguém que queria ter seu bolo e comê-lo, também alguém que queria a liberdade de fazer o que quisesse, mas também queria que eu ficasse congelado no tempo, esperando por ela. Tentei encerrar a conversa educadamente, explicando que não achava produtivo continuarmos falando quando ela estava visivelmente alterada. Foi então que ela disse algo que me fez gelar. "Se você não pode ser meu, então não vai ser de ninguém." Antes que pudesse responder, ela desligou. Fiquei parado por um momento processando aquelas palavras. Eram apenas dramáticas, uma ameaça vazia feita no calor do momento, ou havia algo mais sinistro por trás delas? Decidi não dar muita importância, atribuindo tudo a uma reação emocional extrema que passaria com o tempo. Estava errado. As mensagens começaram a chegar. Primeiro algumas poucas, depois dezenas. Vinham de números diferentes, alguns com DDD de outras cidades. Ela claramente estava usando aplicativos ou comprando chips descartáveis.
O conteúdo variava de manipulador a perturbador. Você vai se arrepender disso, Rafael. Eu te dei os melhores meses da minha vida e você me joga fora como lixo? Ela nunca vai te entender como eu entendo. Você sabe que ainda me ama. Para de se enganar. Vou te buscar. Vamos conversar adequadamente. Bloqueei cada número conforme apareciam, mas novos continuavam surgindo. Era como tentar tampar um vazamento que só crescia. Mostrei as mensagens para Helena, não querendo esconder nada dela. Para meu alívio, ela reagiu com maturidade e apoio. Isso é assustador, Rafael. Acho que você deveria considerar fazer um boletim de ocorrência. Esse tipo de comportamento não é normal. Eu concordava que não era normal, mas ainda estava relutante em envolver as autoridades. Parte de mim ainda via Mariana como a pessoa que eu havia amado, alguém que estava apenas passando por um momento difícil. Não queria criar problemas sérios para ela se isso fosse apenas uma fase passageira. Essa hesitação, percebo agora, foi um erro grave. Alguns dias depois, estava em casa sozinho em uma tarde de sábado. Helena tinha ido visitar a família dela em outra cidade. Estava tranquilamente trabalhando em alguns projetos pessoais quando ouvi batidas fortes na porta. Não esperava ninguém e o interfone não havia tocado, o que era estranho já que moro em um prédio com porteiro. Quando olhei pelo olho mágico, meu sangue gelou. Era Mariana. Não sei como ela passou pela portaria. Talvez disse que era uma ex-namorada com algo importante para discutir, e o porteiro, sem saber da situação, a deixou subir. Ou talvez ela tenha seguido alguém que entrava no prédio. De qualquer forma, ela estava ali, do outro lado da minha porta. Rafael, sei que está aí. Ela chamou através da porta. Precisamos conversar. Não vou embora até conversarmos. Sua voz tinha um tom perturbador, uma mistura de súplica e ameaça. Peguei meu celular, pronto para ligar para a polícia se necessário, mas ainda hesitante. Aproximei-me da porta e disse firmemente, sem abri-la: Mariana, você precisa ir embora. Não vou abrir a porta e não vamos conversar. O que tivemos acabou, e você precisa aceitar isso. Abra essa maldita porta! Sua voz subiu de volume dramaticamente. Você não pode simplesmente me ignorar. Eu mereço uma explicação. Mereço uma chance de lutar pelo que tivemos. Ela começou a bater na porta com mais força, depois a chutar. Podia ouvir o barulho ressoando pelo corredor. Vizinhos certamente estavam ouvindo. Liguei para a portaria e expliquei a situação, pedindo que chamassem a polícia. O porteiro pareceu constrangido, murmurando algo sobre não saber que havia um problema. A polícia levou cerca de 25 minutos para chegar, embora parecesse uma eternidade. Durante esse tempo, Mariana alternava entre súplicas chorosas e ameaças raivosas, sua voz filtrando através da porta. Quando os policiais finalmente chegaram e bateram na porta identificando-se, houve um súbito silêncio do outro lado. Abri a porta para encontrar 2 policiais, ambos homens, e Mariana parada no corredor com os olhos vermelhos e o rosto manchado de lágrimas. Parecia tão pequena e frágil naquele momento que parte de mim sentiu pena, mas me forcei a lembrar do terror que havia sentido minutos antes. Expliquei a situação aos policiais, que tínhamos terminado, que ela estava me assediando, que havia vindo à minha casa sem ser convidada e se recusava a sair. Esperava que eles levassem a situação a sério, que talvez a levassem para a delegacia para um procedimento formal. O que aconteceu em seguida foi uma das experiências mais frustrantes e desmoralizantes da minha vida. Um dos policiais, um homem de meia idade, com uma expressão que só pode ser descrita como desdenhosa, olhou para Mariana, depois para mim, e soltou uma risada. Rapaz, uma moça dessas batendo na sua porta e você chamando a polícia? Muitos iam querer estar no seu lugar. Fiquei atônito. Com todo respeito, oficial, ela está me assediando. Estou me sentindo ameaçado. O outro policial, mais jovem, deu um sorriso de canto. Olha, essa situação parece mais um mal-entendido entre namorados. Você não consegue resolver isso conversando com ela?
Ela claramente só quer falar. Tentei explicar novamente, minha voz subindo involuntariamente com frustração. Eles não estavam entendendo, ou não queriam entender, a gravidade da situação. Mariana, percebendo que os policiais não estavam me levando a sério, assumiu uma postura vitimizada, limpando as lágrimas e murmurando que só queria um fechamento e que eu estava sendo cruel. Depois de alguns minutos de conversa superficial, onde os policiais praticamente trataram tudo como uma comédia romântica mal compreendida, eles simplesmente pediram que Mariana fosse embora, o que ela concordou em fazer por enquanto, lançando-me um olhar que prometia que isso não havia terminado. Antes de partir, um dos policiais se virou para mim e disse em tom de conselho: "Olha, rapaz, mulher quando está assim só precisa de atenção. Você devia considerar dar uma chance para ela, resolver isso direito. Às vezes a gente não valoriza o que tem até perder." Fechei a porta depois que todos saíram, sentindo uma mistura tóxica de raiva, medo e impotência. As autoridades que supostamente deveriam me proteger haviam trivializado completamente minha situação, transformando um caso claro de assédio em piada. Se a polícia não levava isso a sério, quem levaria? Aquela noite marcou uma mudança em como eu via a situação. Não estava mais lidando com uma ex-namorada irracional que eventualmente superaria as coisas. Estava lidando com alguém cuja obsessão estava escalando. E o sistema que deveria me proteger tinha me falhado espetacularmente. Os meses seguintes foram uma espiral descendente de terror psicológico. Mariana não apareceu fisicamente novamente logo após aquele incidente, mas sua presença era sentida constantemente de outras formas. As mensagens continuavam, agora mais perturbadoras. "Vi você hoje no mercado. Você estava comprando as mesmas coisas que costumávamos comprar juntos. Ainda pensa em mim? Helena usa um perfume barato. Você merece melhor. Aquele restaurante onde você jantou ontem, foi lá que tivemos nosso primeiro encontro. Você escolheu de propósito?" Era claro que ela estava me seguindo, observando meus movimentos. Cada vez que saía de casa, sentia olhos invisíveis sobre mim. A paranoia começou a se infiltrar em cada aspecto da minha vida. Olhava por cima do ombro constantemente, verificava se havia alguém me seguindo no trânsito, evitava lugares que costumávamos frequentar juntos. Helena estava sendo incrivelmente paciente e compreensiva, mas podia ver o desgaste que isso estava causando em nosso relacionamento. Como poderíamos construir algo saudável quando havia essa sombra constante nos perseguindo? Tomamos precauções. Ela parou de vir ao meu apartamento. Eu evitava postar qualquer coisa nas redes sociais que revelasse minha localização, e começamos a variar nossas rotinas para sermos menos previsíveis. Instalei câmeras de segurança no meu apartamento e na entrada do prédio. Troquei as fechaduras. Informei o porteiro e os vizinhos sobre a situação, pedindo que não deixassem Mariana entrar sob nenhuma circunstância e que me avisassem se a vissem rondando. Alguns foram solidários, outros claramente acharam que eu estava exagerando ou sendo dramático. Voltei à delegacia para tentar fazer um boletim de ocorrência formal. Levei prints de todas as mensagens, evidências de que ela estava me seguindo, tudo o que consegui documentar. O atendimento foi marginalmente melhor do que o dos policiais que vieram à minha casa, mas ainda assim frustrante. "Ela fez ameaças diretas de violência?" perguntou o delegado, um homem mais velho com uma expressão de tédio mal disfarçado. "Não exatamente diretas, mas ela disse que se eu não fosse dela, não seria de ninguém", expliquei, mostrando a mensagem. "Isso pode ser interpretado de várias formas. Sem uma ameaça clara e específica, é difícil proceder com algo mais sério do que uma advertência. Mas ela está me perseguindo. Ela apareceu na minha casa sem ser convidada. E quando chamamos a polícia, ela foi embora pacificamente, correto? Olha, jovem, entendo sua preocupação, mas casos de ex-namorados tendo dificuldade de superar o término são comuns. A menos que haja violência física ou ameaça concreta e comprovável, nossas mãos estão atadas." Saí da delegacia sentindo-me ainda mais impotente do que antes.
O sistema não estava equipado ou disposto a lidar com esse tipo de situação até que fosse tarde demais. Precisava de algo mais concreto, mais inegável, para que levassem a sério. Durante esse período, Helena foi minha rocha. Ela nunca sugeriu que terminássemos ou que eu não valia o problema, embora teria sido compreensível se o fizesse. Em vez disso, ela pesquisou sobre stalking, leis de proteção e me ajudou a documentar meticulosamente cada incidente. Criamos uma pasta digital com timestamps, screenshots e um diário detalhado de cada vez que Mariana fazia contato ou que a víamos. Vamos construir um caso tão sólido que eles não poderão ignorar, ela disse com determinação. Foi Helena quem sugeriu que eu consultasse um advogado particular. Até aquele momento não havia considerado isso, achando que a polícia seria suficiente. Mas ela tinha razão. Precisávamos de orientação legal profissional para navegar essa situação adequadamente. O advogado que consultei, Dr. Henrique Moraes, levou a situação muito mais a sério do que qualquer autoridade policial tinha levado. Ele revisou toda a documentação que havíamos reunido e imediatamente começou a traçar uma estratégia. O que você está experimentando é stalking e é um crime, ele explicou. O problema é que muitas vezes não é levado a sério até que escale para a violência física. Vamos ser proativos. Vou preparar uma notificação formal cessando e desistindo e vamos começar a construir um caso para uma ordem de restrição permanente. Finalmente sentia que alguém estava me ouvindo e me levando a sério. Mas mesmo com apoio legal, a situação continuava a se deteriorar. Um dia, saí para o trabalho pela manhã e encontrei meu carro com arranhões profundos nas laterais. Não eram aleatórios. Formavam palavras meu de um lado e ele sempre do outro. As câmeras do estacionamento do prédio estavam convenientemente não funcionando naquela área naquela noite. Algo que o síndico prometeu investigar, mas que nunca levou a nada. Outra vez, voltei para casa e encontrei uma carta deslizada por baixo da minha porta. Não tinha remetente, mas reconheci a caligrafia de Mariana imediatamente. O conteúdo era perturbador, páginas e páginas de declarações de amor misturadas com acusações e ameaças veladas. Ela falava sobre nosso destino compartilhado e como forças externas, presumivelmente Helena, estavam tentando nos separar, mas que o amor verdadeiro sempre prevalece. Cada incidente foi documentado, fotografado e adicionado ao nosso crescente arquivo. O advogado usou tudo isso para reforçar nosso pedido de ordem de restrição. Mas o processo legal se movia com uma lentidão frustrante. Então veio o incidente que mudou tudo. Helena havia me falado sobre sua família diversas vezes. Seus pais moravam em uma casa confortável, em um bairro residencial tranquilo na periferia da cidade. Ela tinha ido visitá-los naquele fim de semana específico, algo que fazia regularmente. Eu havia ficado na cidade, aproveitando para colocar alguns trabalhos em dia. Na noite de sábado, por volta das 23h, meu celular tocou. Era Helena, mas não era a voz calma e composta que eu conhecia. Ela estava claramente em choque, tentando falar através de soluços. Rafael, alguém destruiu a casa dos meus pais. Quando voltamos do jantar, está tudo destruído. Meu sangue gelou. Você está bem? Seus pais estão bem? Vou para aí agora. Dirigi para lá mais rápido do que deveria, o medo fazendo meu coração bater dolorosamente rápido. Quando cheguei, havia uma viatura policial na frente da casa, as luzes azuis e vermelhas pintando a rua tranquila com cores sinistras. Helena estava na calçada, sendo consolada por sua mãe, ambas visivelmente abaladas. O que vi em seguida era algo saído de um pesadelo. Todas as janelas da frente da casa estavam quebradas, vidro espalhado por todo lado. A porta da frente tinha sido chutada e forçada, deixando marcas de tentativas brutais. Mas o mais perturbador era o vandalismo. As paredes externas da casa estavam cobertas de grafite vermelho, palavras ofensivas, xingamentos dirigidos a Helena, ameaças e, repetidamente, o nome Rafael
circulado com corações. Era uma demonstração pública de uma mente claramente perturbada, uma humilhação intencional projetada para aterrorizar. O carro de Helena, estacionado na garagem, também havia sido vandalizado. Os espelhos estavam quebrados, os pneus cortados e mais palavras ofensivas estavam arranhadas na pintura. O portão da propriedade estava danificado, como se alguém tivesse tentado arrancá-lo com força bruta. Os pais de Helena estavam compreensivelmente horrorizados e furiosos. O pai dela, Sr. Alberto, era um homem geralmente calmo e razoável, mas naquele momento estava claramente lutando para conter sua raiva. A mãe, Dona Cecília, alternava entre consolar Helena e olhar com horror para os danos em sua casa. Desta vez, a polícia não podia trivializar ou ignorar a situação. Isto era vandalismo em grande escala, invasão de propriedade, destruição de bens. Os policiais que responderam à chamada levaram declarações de todos, fotografaram tudo meticulosamente e coletaram evidências. O que realmente mudou o jogo foi o que aconteceu em seguida. Sr. Alberto revelou algo que eu não sabia. Ele era policial aposentado, tendo servido por mais de 30 anos antes de se aposentar há alguns anos. Ele tinha conexões, conhecia pessoas no departamento e, mais importante, sabia exatamente como o sistema funcionava e como fazê-lo trabalhar a nosso favor. Isso não vai ficar assim, ele disse com uma determinação fria. Vou garantir pessoalmente que isso seja investigado adequadamente e que os responsáveis sejam responsabilizados. E ele cumpriu sua palavra. De repente, a investigação, que havia sido lenta e negligente, ganhou velocidade e urgência. Vizinhos foram questionados extensivamente. Câmeras de segurança de toda a vizinhança foram verificadas. Uma não foi particularmente reveladora. Uma das câmeras de um vizinho captou imagens de uma figura se aproximando da casa dos pais de Helena pouco depois de todos terem saído para jantar. A figura estava usando um moletom com capuz, mas em um momento, ao se abaixar para pegar algo, o capuz caiu brevemente. A qualidade não era perfeita, mas era suficiente. Era Mariana. Outras câmeras captaram um carro estacionado suspeito na rua por um período prolongado. Um carro que foi rastreado até uma locadora, onde Mariana havia alugado usando seu próprio nome e documentos. A trilha de evidências era clara e inegável. Armados com esta evidência concreta, combinada com todo o histórico de assédio que havíamos documentado e com o peso da influência de Sr. Alberto no departamento, as coisas finalmente começaram a se mover. Foi emitido um mandado de prisão para Mariana. Ela foi localizada e presa 2 dias depois. Quando a vi sendo levada algemada, uma parte de mim sentiu pena. Esta não era a pessoa que eu havia conhecido e amado. Mas uma parte maior sentiu apenas alívio. Finalmente, depois de meses de terror, haveria consequências. O processo judicial foi longo e emocionalmente exaustivo. Mariana foi acusada de múltiplos crimes: vandalismo, destruição de propriedade, invasão, assédio e stalking. A evidência era esmagadora. Os vídeos de segurança, o carro alugado, o histórico documentado de mensagens e comportamento obsessivo, testemunhos de múltiplas pessoas. Durante o julgamento, tive que sentar-me em um tribunal e relatar os detalhes mais íntimos e aterrorizantes dos últimos meses. Foi humilhante ter que expor tudo aquilo publicamente, ter que admitir o medo que havia sentido, ter que justificar por que me sentia ameaçado por alguém fisicamente menor que eu. A defesa de Mariana tentou várias táticas. Alegaram que ela estava passando por uma crise emocional, que não estava em seu estado mental correto, que suas ações eram um pedido de ajuda. Trouxeram um psicólogo que testificou sobre transtornos de personalidade e apego patológico. Tentaram pintar um quadro de uma mulher doente que precisava de tratamento, não punição. Mas a promotoria foi implacável. Eles demonstraram o padrão deliberado e calculado de comportamento. Mariana não havia atacado impulsivamente.
Ela havia planejado, seguido, esperado pelo momento certo. Havia lucidez em suas ações, mesmo que a motivação viesse de uma obsessão doentia. Helena e eu testificamos. Os pais dela testificaram. Vizinhos que haviam testemunhado incidentes testificaram. Meu advogado apresentou todo o histórico documentado. A evidência era simplesmente demais para ser ignorada ou minimizada. Durante todo o julgamento, Mariana permaneceu em grande parte impassível, ocasionalmente chorando silenciosamente, mas nunca olhando diretamente para mim ou Helena. Em um momento, ela pediu para falar e o juiz permitiu. O que ela disse foi perturbador em sua falta de compreensão real do que havia feito. Eu amava ele, ela disse, sua voz trêmula. Ainda amo. Tudo o que fiz foi por amor. Por que ninguém entende isso? Ele era meu, e aquela mulher o roubou de mim. Eu só queria que ele voltasse, que percebesse que pertencíamos um ao outro. Era uma confissão, mas proferida sem nenhuma compreensão real de que suas ações eram criminosas e aterrorizantes. Para ela, tudo era justificado pelo amor. Era claro que ela precisava de ajuda psicológica séria, mas isso não anulava a necessidade de consequências legais. A sentença final levou em conta tanto a gravidade dos crimes quanto o estado mental de Mariana. Ela foi condenada a 18 meses de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 9 meses, desde que participasse obrigatoriamente de tratamento psicológico intensivo. Foi emitida uma ordem de restrição de 5 anos, proibindo-a de qualquer contato comigo ou com Helena e proibindo-a de chegar a menos de 200 metros de nossas residências, locais de trabalho ou quaisquer lugares que frequentássemos regularmente. Ela também foi condenada a pagar reparações integrais por todos os danos causados à propriedade dos pais de Helena, substituição de janelas, repintura, reparos no portão, substituição de portas e os custos do carro vandalizado. O total chegou a uma quantia significativa. Quando a sentença foi lida, senti uma onda de emoções conflitantes. Alívio, definitivamente. Satisfação de que a justiça havia sido feita. Mas também uma tristeza profunda. Não havia vencedores reais nessa situação. Apenas diferentes graus de perda e dano. Após a sentença, Sr. Alberto me puxou de lado. Rafael, quero que você entenda algo importante. A razão pela qual este caso avançou com a velocidade e seriedade que avançou não foi apenas porque as evidências eram sólidas, embora fossem. Foi porque eu pude usar minhas conexões, minha experiência, meu status como ex-policial para garantir que fosse levado a sério desde o início. Ele fez uma pausa, seu rosto grave. Casos como o seu, onde é apenas stalking, apenas assédio, sem violência física imediata, eles são ignorados ou minimizados o tempo todo. Vi isso durante toda a minha carreira. Se eu não estivesse envolvido, se não tivesse pressionado pessoalmente, este caso poderia ter sido muito diferente. E isso é uma falha sistemática séria. Suas palavras ressoaram profundamente. Ele estava certo. Quantas pessoas passam por situações similares ou piores e não têm os recursos, as conexões ou simplesmente a sorte de serem levadas a sério antes que seja tarde demais? Quantos casos escalaram para violência ou tragédia porque não foram tratados adequadamente nos estágios iniciais? Os meses após a sentença foram dedicados à reconstrução física, emocional e psicológica. A casa dos pais de Helena foi completamente restaurada. As janelas foram substituídas por modelos mais seguros e resistentes. Um sistema de segurança abrangente foi instalado. A vizinhança inteira ficou mais vigilante, criando uma espécie de rede de segurança comunitária. Helena e eu começamos terapia, tanto individual quanto de casais. Mesmo com Mariana presa, o trauma não desaparece da noite para o dia. Helena tinha pesadelos sobre o que poderia ter acontecido se ela estivesse em casa quando Mariana a atacou. Eu desenvolvi ansiedade,
que se manifestava em hipervigilância constante. Cada carro que me seguia por muito tempo, cada pessoa que parecia estar prestando atenção demais, cada notificação de celular me deixava tenso. A terapeuta nos ajudou a processar não apenas o trauma do que aconteceu, mas também a frustração e raiva em relação ao sistema que nos falhou inicialmente. Era importante, ela explicou, validar esses sentimentos em vez de suprimi-los, mas também encontrar maneiras de canalizá-los construtivamente. Uma das formas que encontrei de fazer isso foi me tornar mais vocal sobre a questão do stalking e assédio. Compartilhei minha história, de forma anônima inicialmente, em fóruns online dedicados a apoiar vítimas de stalking. Fiquei chocado com quantas histórias similares existiam. Pessoas aterrorizadas por ex-parceiros obsessivos, incapazes de obter ajuda adequada das autoridades, vivendo em medo constante. Aprendi que stalking é um crime seriamente subnotificado e subtratado. Estatísticas mostram que uma porcentagem significativa de casos de homicídio relacionados a parceiros íntimos é precedida por stalking, mas raramente as autoridades intervêm efetivamente antes que chegue a esse ponto extremo. Há uma tendência de minimizar, especialmente quando o perpetrador é uma mulher e a vítima é um homem, devido a preconceitos de gênero sobre quem pode ser uma ameaça real. Durante o período em que Mariana estava presa, vivemos com um alívio cauteloso. A ordem de restrição estava em vigor e ela estava fisicamente incapaz de nos alcançar. Mas no fundo de nossa mente estava a consciência de que, eventualmente, ela seria liberada. 9 meses após sua prisão, conforme previsto, Mariana tornou-se elegível para a liberdade condicional. Houve uma audiência para determinar se ela deveria ser liberada. Helena, eu e o promotor comparecemos para apresentar nossas preocupações. Os relatórios dos psicólogos que haviam trabalhado com Mariana na prisão foram mistos. Ela havia participado do tratamento obrigatório e aparentemente feito progresso em reconhecer a natureza problemática de suas ações. Ela expressou remorso e compreensão de que seu comportamento era inaceitável e prejudicial. Mas os profissionais também notaram que era difícil determinar com certeza se esta mudança era genuína ou se ela estava apenas dizendo o que precisava dizer para ser liberada. A natureza de transtornos de personalidade e apego patológico é que são profundamente enraizados, explicou um dos psicólogos em seu relatório. 9 meses de tratamento, embora benéfico, não é suficiente para garantir mudança fundamental duradoura. Recomenda-se continuação obrigatória de tratamento e monitoramento próximo durante o período de liberdade condicional. A decisão final foi conceder liberdade condicional, mas sob condições rigorosas. Continuação obrigatória de terapia psicológica com sessões semanais por pelo menos 2 anos. Check-ins regulares com um oficial de liberdade condicional. Proibição de uso de redes sociais, onde pudesse me encontrar ou monitorar. Proibição de contato direto ou indireto comigo. Helena ou qualquer membro de nossas famílias, uso de tornozeleira eletrônica que alertaria autoridades se ela entrasse em zonas proibidas, áreas onde morávamos, trabalhávamos, etc. Qualquer violação dessas condições resultaria em retorno imediato à prisão para cumprir o restante da sentença. Quando soubemos que ela seria liberada, mesmo com todas essas precauções, uma nova onda de ansiedade nos atingiu. Era uma coisa saber que ela estava atrás de grades, fisicamente incapaz de nos alcançar. Era completamente diferente saber que ela estaria livre, caminhando nas mesmas ruas, potencialmente encontrando maneiras de contornar as restrições. Redobramos nossas medidas de segurança. Atualizei todos os sistemas de segurança. Mudei minha rotina regularmente para ser menos previsível. Informei meu trabalho sobre a situação para que soubessem não deixá-la entrar no prédio ou passar informações sobre mim. Helena fez o mesmo. Também mantivemos contato próximo com o oficial de liberdade condicional de Mariana, que nos assegurou que ela seria monitorada de perto e que qualquer violação, por menor que fosse, seria tratada seriamente.
Já se passaram 8 meses desde que Mariana foi liberada da prisão. Até o momento, não houve violações da ordem de restrição. Não recebi nenhuma mensagem, não houve tentativas de contato, não a vi ou tive conhecimento de ela estar me monitorando. De acordo com seu oficial de liberdade condicional, ela tem comparecido regularmente às sessões de terapia e aos check-ins, mantido emprego estável e aparentemente está seguindo todas as condições de sua liberdade condicional. Isso deveria me fazer sentir aliviado e, em certo nível, me faz. Mas também há uma parte de mim que permanece perpetuamente em guarda, esperando pelo outro sapato cair. A ansiedade mudou de aguda para crônica. Não é mais o pânico intenso de antes, mas uma tensão constante de fundo que nunca desaparece completamente. Helena e eu continuamos com terapia. Ela tem sido instrumental em nos ajudar a reconstruir um senso de normalidade e segurança. Nossa terapeuta nos lembra regularmente que cura não é linear, que haverá dias ruins mesmo conforme as coisas melhoram, e que isso é completamente normal e válido. Nosso relacionamento, surpreendentemente, saiu mais forte de tudo isso. Muitas relações não sobreviveriam ao tipo de estresse e trauma que enfrentamos, mas de alguma forma, nós sobrevivemos. Talvez seja porque desde o início nossa conexão foi baseada em honestidade, comunicação e respeito mútuo. Talvez seja porque ambos nos comprometemos a trabalhar ativamente através dos desafios em vez de deixá-los nos consumir. Falamos agora sobre futuro de formas que pareciam impossíveis no auge do pesadelo. Casamento, filhos, comprar uma casa juntos. Coisas normais que casais normais planejam. Há sempre aquela sombra no fundo, a consciência de que Mariana ainda existe, ainda está lá fora. Mas não permitimos que isso roube completamente nossa capacidade de sonhar e planejar. Os pais de Helena se recuperaram do trauma do ataque à sua casa, embora Dona Cecília admite que ainda se sente ansiosa às vezes, especialmente à noite. Senhor Alberto me disse recentemente que toda a experiência o motivou a se tornar mais ativo em advocacia por reforma no sistema de justiça em relação a stalking e assédio. Muito precisa mudar, ele me disse durante um churrasco familiar. O treinamento policial sobre como identificar e responder a stalking, a rapidez com que ordens de restrição são emitidas e aplicadas, a seriedade com que esses casos são tratados antes que escalem para a violência. Vou usar minha experiência e conexões para pressionar por essas mudanças. Quanto a mim, continuo compartilhando minha história quando apropriado, na esperança de que possa ajudar outros que estejam passando por situações similares. Aprendi algumas lições importantes ao longo deste pesadelo. Documente tudo. Não posso enfatizar isso o suficiente. Cada mensagem, cada incidente, cada avistamento, documente com data, hora e o máximo de detalhes possível. Screenshots, fotos, vídeos, tudo. Esta documentação pode ser a diferença entre ser levado a sério e ter seu caso minimizado. Não minimize seu próprio medo. Houve muitos momentos em que eu me questionava se estava exagerando, se estava sendo dramático. A sociedade, especialmente, tem uma tendência a minimizar homens que expressam sentir-se ameaçados por mulheres. Confie em seus instintos. Se você se sente ameaçado, sua preocupação é válida. Busque apoio legal cedo. Não espere até que a situação escale para um ponto crítico. Um advogado que entende de stalking e assédio pode orientá-lo sobre seus direitos e opções muito antes que a polícia possa ou queira agir. Construa uma rede de apoio. Não tente lidar com isso sozinho. Amigos, família, terapeutas, grupos de apoio. Todas essas conexões são cruciais não apenas para a sua saúde mental, mas também porque testemunhas e pessoas que podem corroborar sua história são valiosas se o caso for a tribunal. Entenda que o sistema é falho. Isso não significa que você não deve tentar trabalhar dentro dele, mas vá com expectativas realistas. Provavelmente você enfrentará minimização, sexismo, falta de compreensão,
Isso não é culpa sua e não reflete a validade de sua experiência. Continue pressionando, continue documentando, continue buscando as pessoas certas dentro do sistema que levarão você a sério. Cuide de sua saúde mental. O impacto psicológico de ser stalked não pode ser subestimado. TEPT, ansiedade, depressão. São consequências reais e sérias. Busque ajuda profissional. Não há vergonha nisso. Lembre-se que não é culpa sua. Houve momentos em que me peguei pensando, e se? E se eu tivesse sido mais claro quando terminamos? E se eu não tivesse postado aquela foto? E se eu tivesse respondido diferentemente? Mas a verdade é que nada que eu fiz justificou o comportamento de Mariana. A responsabilidade por stalking e assédio recai inteiramente sobre a pessoa que comete esses atos. Olhando para trás agora, é surreal pensar em tudo que aconteceu. Começou tão simplesmente, um relacionamento que terminou, algo que acontece com milhões de pessoas todos os dias. A maioria dos términos, por mais dolorosos que sejam, não escalam para stalking obsessivo e vandalismo. Mas quando escalam, as consequências podem ser devastadoras. Ainda não sei o que o futuro reserva. A ordem de restrição permanece em vigor por mais 4 anos. A liberdade condicional de Mariana continuará por mais meses. E mesmo depois que tudo isso expirar legalmente, a realidade é que sempre haverá uma parte de mim olhando por cima do ombro, sempre um pouco alerta. Mas também aprendi que é possível seguir em frente, construir uma vida boa e feliz, mesmo carregando esse peso. Aprendi que trauma não tem que definir você ou destruir sua capacidade de amar e confiar. Aprendi que há justiça possível, mesmo quando o caminho para alcançá-la é tortuoso e frustrante. Para qualquer pessoa lendo isto que esteja passando por algo similar, você não está sozinho. Sua experiência é válida. Você merece ser levado a sério e protegido. Continue lutando. Continue documentando. Continue buscando ajuda. E nunca, nunca se culpe pelo comportamento obsessivo de outra pessoa. O karma é real. Não no sentido místico, mas no sentido de que ações têm consequências. Mariana enfrentou consequências legais por suas ações. Mas mais importante, ela perdeu a oportunidade de ter uma vida saudável e feliz durante os anos mais jovens dela, sacrificada no altar de uma obsessão que destruiu não apenas minha paz, mas a dela própria. Quanto a mim, escolho focar no que ganhei em vez do que perdi. Ganhei uma parceira incrível em Helena, que ficou ao meu lado através do pior. Ganhei respeito próprio ao me recusar a ser uma vítima passiva. Ganhei uma compreensão mais profunda dos problemas sistêmicos que precisam ser mudados. E ganhei a capacidade de ajudar outros que passam por situações similares. A vida continua. E eu escolho vivê-la plenamente, com cautela apropriada, mas sem medo paralisante. Essa é minha vingança final, se é que se pode chamar assim. Viver bem, amar plenamente e construir uma vida que vale a pena viver. Porque no final, essa é a única vitória real que importa.